Bom, então vamos realmente falar sobre o que é o Estado, começar a nossa linha aí de estudo, nossa linha de desvendar o Estado. O Estado não somos nós, isso é um erro comum que muita gente trata. Por quê? Porque há uma certa confusão entre Estado, nação, sociedade. O Estado é o povo dominante, ou seja, as pessoas que dominam um determinado território. Esse é o conceito dentro da ciência política do que é o Estado. O Estado seria o rei, o Estado seria o império, o Estado seria o governo. Nós não somos o Estado, eles são o Estado. Mas para nós entendermos, a gente tem que ir nas teorias de formação do Estado, para a gente poder entender como a gente chegou hoje a ter os Estado-nação, que a gente chama, que antes era império, já foi civita, já foi principado e tudo mais. A gente tem algumas teorias, tá? E a gente tem basicamente dividido em duas. A gente tem a questão da formação coercitiva do Estado, que aí é através do autoritarismo, da força. A gente tem as formações que não são coercitivas, Dentro das que não são coercitivas, as que são voluntárias, a gente tem a espontânea, a gente tem a formação familiar e a gente tem a formação patrimonial. Das coercitivas, a gente tem a estratificação social, a gente tem a por conquista e a gente tem a que é mais, assim, digamos, aceita, mais usada hoje no meio, que é a do bandido estacionário. Essas são as divisões. Aí a gente vai poder entrar em cada uma delas para entender definitivamente o que é o Estado e como ele se forma. A gente vai ver que faz muito sentido. Bom, a primeira, vamos falar primeiro das teorias que seriam voluntárias, de não coerção para a formação do Estado. A familiar, ela deriva de uma família que acaba virando o Estado. Então, basicamente, a monarquia é uma família ali que detém o poder e aí o pai, o avô, acaba se tornando o governante de todo aquele âmbito e as pessoas acabam obedecendo àquela certa família. A gente vai ter a patrimonial, que aí é um grupo economicamente superior que acaba dominando os demais, não dominando porque não tem coerção, mas acaba sendo o que é espelho daquelas pessoas, aquelas pessoas acabam respeitando aquele grupo, porque eles detêm mais poder econômico, etc. Eles acabam tomando mais decisões, até porque eles colocam mais coisas em risco, etc. E também nós temos a questão da espontânea. Tá? A espontânea ela é várias famílias que acabam se juntando, se unindo, independente de classe econômica ou não, para formar um governo, para formar um Estado. Essas são as voluntárias. Não há coerção, ninguém obriga ninguém a formar um governo, a formar uma governança, e as pessoas acabam formando esse governo e assim nasce o Estado. Essa é uma parte da teoria, a teoria sem coerção, a teoria voluntária. Agora a gente parte então para a questão da teoria coercitiva, autoritária, que a partir do autoritarismo surge o Estado, que é as mais aceitas entre a maioria dos teóricos, a maioria de quem estuda essa área de formação do Estado. A primeira, a gente fala então da teoria coercitiva por conquista. Quando um grupo de homens, de pessoas, conquista o outro ao uso da força e acaba dominando aquele povo. Então essa é a formação por conquista. A gente tem a estratificação social. Tá? A estratificação social é quando um grupo econômico superior, veja como elas são parecidas com as voluntárias, só que com autoritarismo acaba virando tudo ao contrário. Então, um grupo economicamente superior acaba se sobressaindo para explorar aquele grupo economicamente inferior. Então, essa é da estratificação social. E a gente tem o bandido estacionário. O bandido estacionário ele é aquele onde um grupo dominante acaba estacionando e sugando todo aquele outro grupo inferior. Mas não precisa necessariamente ser por força armada, nem por economicamente. Então, geralmente, o bandido, ele não é bandido de ladrão, digamos assim, ele é um bandido de cangaceiro. Então, um cangaceiro que saqueia aquele povoado, que saqueia aquele povo, ao invés dele ir embora, ele simplesmente fica e começa a cobrar impostos, ele se estaciona naquela população, naquele povoado, naquele território, e assim forma-se o bandido estacionário, o cangaceiro estacionário, e aí ele forma um governo, esse grupo forma um governo, esse grupo de espolhadores forma um governo, e assim nasce a teoria do bandido estacionário. Essa bandida é do Mark Olson, se eu não me engano, o nome do cara, mas também o Franz Oppenheimer, ele traz no livro dele, o The State, uma situação muito interessante, que é como se forma o Estado através desse bandido estacionário. Ele traz ali uma escalada, um passo a passo de como isso acontece. Bom, então o primeiro estágio
que o Franz Oppenheimer traz no livro The State dele, para formar o Estado através do bandido estacionário, é a questão da pilhagem, né? Então o grupo de bandidos, eles vêm, o grupo de cangaceiros, né, eles vêm e começam a pilhar, começam a roubar, começam a saquear aquele povo, aquele território. Esse é o primeiro momento. Eles vêm, passa-se um tempo, eles vêm novamente, passa-se mais um tempo, eles vêm novamente, vêm outros grupos, etc. O segundo estágio é a trégua, né? A trégua é quando o grupo ele para de saquear. Mas por que ele para de saquear? Há uma trégua, há um acordo. Qual é o acordo? Aí é a questão da cobrança dos impostos. Então o grupo que está sendo saqueado, ele faz uma trégua com esses conquistadores e eles passam a dar tributos para esses conquistadores. Geralmente, a gente vê, assim, vê em filmes, vê em tudo, que o povo ele colhe e junta um certo determinado que é para quem? É para o grupo espoliador. Antigamente, eles iam até a outra vila desse grupo espoliador para levar o tributo, né? Para levar todo esse imposto cobrado para que o grupo de cangaceiros estacionários não venha os pilhar e os saquear na sua propriedade. Esse é o terceiro passo, então, o imposto, onde parte da arrecadação, parte da colheita desse grupo, ele vai para o grupo de conquistadores. Tá? O quarto passo que o Franz Oppenheimer traz, aí é a questão da união territorial. Então agora, ao invés do grupo que está sendo espoliado, o povo ir até o conquistador, né, até o bandido estacionário levar o tributo, levar o imposto, levar parte da sua colheita, esse grupo passa a morar no território. Então ele vem para morar no território, onde ele passa ali a colher o imposto morando ali. Ele mora ali, ele faz a proteção de outros grupos, tá? Ele é aquela do pior comigo, ruim comigo, pior semigo, ou seja, ele fica ali, ele cobra o teu imposto e ele protege que outros grupos não venham tomar o lugar dele. Então há uma união territorial entre o espoliado e o espoliador. Tá? Esse é o quarto passo do Franz Oppenheimer. Tá? O quinto passo, então, a gente já introduziu, que é a questão do monopólio. Né? A questão do monopólio, pelo fato de que, como ele vai fazer a única proteção do território, ele vai ter as armas, e ele vai ficar morando ali, então ele vai decidir quanto de imposto ele vai recolher de ti, e ele vai fazer a proteção exterior, né? Ele vai garantir que o povo fique protegido de outros espoliadores, desde que o povo o garanta o seu sustento através de impostos. Cria-se o monopólio da força, ou seja, só aquele grupo dominante tem as armas, o monopólio da justiça, o monopólio das leis, porque ali ele julga também quem está errado, quem não está errado. Então, a partir daí, chegamos ao sexto estágio, que é a formação do Estado. No momento em que tu tem esse grupo dominante com o monopólio da força, o monopólio da justiça, o monopólio da força, o monopólio das armas, só eles têm armas para proteger a população dos outros saqueadores, dos outros grupos saqueadores, e aí tu tem a formação do Estado. É assim essas três etapas, segundo Franz Oppenheimer, no livro dele, The State, que forma-se o Estado. O bandido estacionário é a teoria mais aceita hoje em dia. E por que nós aceitamos esse bandido estacionário? Por que os povos aceitaram esse bandido estacionário para chegar até aqui, a nós sermos o Estado hoje? É porque o Mark Olson, que foi quem, se eu não me engano, o nome dele, acho que o nome é mais ou menos esse, depois eu vou colocar certo, foi quem criou essa teoria do bandido estacionário, quem identificou, né, essa teoria do bandido estacionário, era porque antes era como se fosse uma certa anarquia, né? Então tu era saqueado por diversas pessoas, diversas tribos a todo momento, tu não sabia de onde se proteger, como se proteger, porque eram diferentes grupos de saqueadores. E aí de repente chega um grupo de saqueador, cria-se 6 estágios, e tu aceita. Por quê? Porque é melhor tu ser saqueado minimamente, sem que destruam tuas igrejas, destruam tuas escolas, estuprem mulheres e crianças, e só te cobrem impostos de pouquinho, né, todos os meses, toda final de safra, e fique aquele único bandido que tu já conhece, as características e tudo mais, aquele único bandido estacionário, do que tu viver num mundo meio que anárquico, onde várias tribos, vários bandidos estacionários chegam a todo momento, destrói escola, destrói tuas casas, botam fogo, estupram mulheres e crianças, toda vez algum diferente. Né? Então a gente preferiu isso. Essa é a teoria dele. Foi preferido, os povos preferiram serem espoliados, serem governados por um Estado, por um bandido estacionário, do que viver num mundo anárquico onde vários bandidos estacionários
eles iam e vinham e nos saqueavam. Então essa é a teoria mais aceita do bandido estacionário na formação do Estado. Depois a gente vai entrar basicamente nos autores contratualistas, Hobbes, John Locke, Rousseau. A gente vai falar também do famoso contrato social, mas isso é para um próximo encontro, digamos assim. Espero que tenham gostado. A gente vai iniciar aí os nossos estudos às teorias de formação do Estado.